Você tem coragem de acreditar? Uma viagem ao Brasil pode mudar completamente o destino de uma família. Imagine o saguão de desembarque do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O fluxo de pessoas chegando é tão intenso que o lugar parece prestes a transbordar. O número de turistas internacionais a cada ano não para de crescer, ultrapassando a marca dos 15 milhões e com previsão de bater os 20 milhões nos próximos anos. Isso significa que, a quase todo segundo, um rosto novo pisa nesta terra. Como alguém que já viajou para o Brasil mais de uma dúzia de vezes, sempre sonhei com o dia em que pudesse realmente me integrar a este lugar. Mas o que me deixa verdadeiramente maravilhado não são esses números frios, e sim a pergunta: por que inúmeros estrangeiros de todas as partes do mundo escolhem voltar ao Brasil repetidas vezes? As viagens que antes focavam apenas em praias e festas estão, aos poucos, dando lugar a explorações profundas da rica cultura brasileira. Hoje, quero contar a vocês uma história real sobre uma família americana comum. A viagem deles foi muito além de simples férias. Fez com que considerassem seriamente a imigração para o Brasil. Afinal, que magia tem esse país de dimensões continentais para encantar tantos estrangeiros? Era janeiro em Los Angeles. O clima continuava quente como no verão, mas a atmosfera na sala de estar da nossa casa estava estranhamente pesada. A televisão murmurava ao fundo. Nossa família de 6 pessoas, eu, James, 53 anos, diretor de uma empresa de arquitetura, minha mãe idosa, Margaret, de 78 anos, minha esposa, Susan, de 50, nosso filho Brad, de 28, com sua esposa Jennifer, e a nossa pequena neta, Emily, de 5 anos, estava reunida. Essa foi a primeira vez em 28 anos de casamento que uma reunião familiar foi tão tensa. Em cima da mesa estava um orçamento de passagens aéreas para o Brasil. Esse era o plano que Brad vinha promovendo com entusiasmo nos últimos 3 meses. Nossas 3 gerações viajando juntas para o exterior pela primeira vez. Precisamos ir ao Brasil. Meus amigos disseram que aquele lugar mudou a vida deles completamente. Brad falou com a voz cheia de determinação, mas o rosto de Susan continuava tenso. Ir para o Brasil? Um voo de quase 15 horas já é cansativo o suficiente. Sua avó já tem idade avançada e a Emily tem apenas 5 anos, ela respondeu, lançando um olhar preocupado para a sogra. Margaret estava recostada no sofá, balançando a cabeça levemente. A vida toda ela só havia viajado para a Europa. A América do Sul parecia distante demais. A língua era um obstáculo e a comida seria totalmente diferente. Uma onda de inquietação também tomou conta de mim. 3 gerações, 6 pessoas pegando a estrada. Parecia uma aventura cheia de riscos. Desde a compra das passagens e escolha das refeições até a reserva dos hotéis, cada passo era uma dor de cabeça complexa. Além do mais, eu não sabia quase nada sobre o Brasil, além de algumas músicas famosas de bossa nova, o carnaval e imagens de praias lotadas na TV. É seguro lá? Podemos confiar mais do que nos EUA? Perguntei com cautela. Brad abriu o laptop e me mostrou algumas estatísticas. As taxas de criminalidade nas áreas que vamos visitar são baixíssimas. Sair à noite é super seguro. O índice de satisfação dos turistas está sempre no topo do ranking mundial. Mas esses números não me convenceram. Você é jovem e tem energia, mas sua avó tem 78 anos e a Emily só tem 5. E se nos perdermos ou alguém se machucar, o que faremos? Minha voz subiu de tom involuntariamente. Jennifer, minha nora, interveio timidamente. No começo eu também estava preocupada, mas uma colega minha acabou de voltar de lá e disse que o Brasil é extremamente atencioso com os idosos. Atencioso como? Susan perguntou na mesma hora. No metrô, nos shoppings, há elevadores por toda parte. As atrações turísticas têm acessibilidade para cadeirantes. E as pessoas lá tratam os idosos com um respeito e uma educação imensos. Eu soltei um suspiro de desdém, ainda cético. Parecia propaganda de agência de turismo. Naturalmente, qualquer país só mostra o seu melhor lado. E quanto aos custos, lancei a pergunta crucial.
6 passagens de ida e volta mais as despesas de um hotel 5 estrelas. Cerca de $12.000, Brad respondeu com cuidado. Não era pouco dinheiro. Susan suspirou. Com essa quantia, poderíamos ir confortavelmente para o Havaí ou para o México. Um ambiente familiar, inglês falado em todo lugar, sem preocupações com a comida, e ainda sobraria dinheiro para trocar a lareira. A sala de estar ficou em silêncio. Na TV, exatamente naquele momento, passava uma reportagem sobre o Brasil. O número de turistas estrangeiros no Brasil bate um novo recorde este ano. Mas eu ainda estava com um pé atrás, achando que eram apenas notícias exageradas. Por fim, Brad falou: Pai, eu quero dar à nossa família uma experiência verdadeiramente especial. Quero que a Emily, quando crescer, lembre para sempre da viagem que fez com a bisavó. E eu espero que esse lugar seja o Brasil. Eu não consegui ignorar o olhar sincero do meu filho. Suspirei e me virei para minha mãe. Mãe, o que a senhora acha? Margaret hesitou por um momento antes de falar devagar. Sendo honesta, na minha idade, ter que enfrentar um desafio novo me dá um pouco de medo. Mas, se o Brad deseja tanto, talvez devêssemos confiar nele desta vez. Finalmente, decidimos que iríamos ao Brasil, mas meu coração ainda estava um turbilhão de preocupações. Teria sido essa realmente a decisão certa? Deixaria lembranças traumáticas para a família, especialmente para minha mãe de 78 anos e a neta de 5? Será que suportariam um longo voo de 15 horas? Fiquei acordado a noite toda, olhando para a magnífica vista noturna de Los Angeles, começando a imaginar o mundo desconhecido que enfrentaríamos em um mês. Naquele momento, eu não fazia ideia de que essa viagem mudaria a minha vida desde as raízes. Um mês passou num piscar de olhos. Na manhã da partida, em frente ao terminal do Aeroporto Internacional de Los Angeles, eu lutava com 6 malas enormes. O aeroporto já estava lotado nas primeiras horas do dia. Vó, a senhora está se sentindo bem? Se precisar de uma cadeira de rodas, é só avisar. Brad amparou minha mãe. Ela respondeu que estava bem e conseguia andar. Mas, apesar das palavras, o rosto de Margaret mostrava um cansaço evidente. Os problemas começaram logo no check-in. Emily, de repente, começou a chorar, reclamando de dor de barriga. Mamãe, minha barriga dói. Quero ir ao banheiro. Jennifer rapidamente pegou a menina no colo e correu em direção aos sanitários. Fiquei sozinho tendo que lidar com a bagagem de 6 pessoas. Passar pela segurança também exigiu muito esforço. Minha mãe andava devagar e Emily não parava de correr para todos os lados. Emily, segure firme a mão da mamãe. A voz de Jennifer estava cheia de ansiedade. Quando finalmente chegamos ao portão de embarque, eu estava exausto. Pensei comigo mesmo, se já estou tão cansado antes mesmo de entrar no avião, como será o resto da viagem? Finalmente chegou a hora do embarque. Sentado na minha poltrona, respirei fundo. 15 horas. Ter que ficar naquele espaço apertado por quase 15 horas. Essa realidade me dava calafrios. Cerca de 2 horas depois, Emily começou a berrar. Quero a vovó, não quero a mamãe. O choro da menina ecoava por toda a cabine. Senti os olhares frios dos passageiros ao redor. Jennifer tentava acalmá-la freneticamente, mas sem sucesso. Desculpe, sinto muito mesmo. Eu só conseguia abaixar a cabeça e pedir desculpas aos que estavam por perto. 4 horas depois, minha mãe começou a reclamar de tontura. James, não estou me sentindo bem. Minha cabeça está girando. O rosto de Margaret ficou pálido. Imediatamente chamei a comissária. Minha mãe está com tontura. Você pode ajudar? A comissária de bordo trouxe rapidamente uma máscara de oxigênio e água. Mas a situação da minha mãe não melhorou muito. E se acontecer alguma coisa grave? Susan sussurrou preocupada. Eu não consegui responder, pois no meu peito habitava o mesmo medo. Na 7ª hora de voo, Brad, sentado ao meu lado, perguntou: Pai, o senhor se arrepende? Me arrependo de quê? De ter decidido ir ao Brasil. Fiquei em silêncio por um instante. Sim, me arrependo. Sua avó está exausta. Sua sobrinha não para de chorar. Sua mãe está preocupada. Tudo isso me faz sentir que tomei uma decisão errada. Eu não sabia. Agora,
também não podemos prever como as coisas vão ser. Brad respondeu vagamente. Na 9ª hora, a refeição do voo foi servida, mas ninguém da nossa família conseguiu engolir nada. Minha mãe disse que não tinha apetite. Emily, só de olhar para a comida, já balançava a cabeça sem parar. O cheiro é esquisito. Não gostei. Eu me forcei a comer um pouco, mas a comida não descia. A ansiedade havia roubado todo o meu paladar. Na 11ª hora, as luzes da cabine foram diminuídas. A maioria dos passageiros dormia, mas ninguém da nossa família conseguiu pregar os olhos. Minha mãe se virava inquieta, Emily dormia e acordava em sobressaltos. Susan não parava de olhar pela janela. Você está bem? Perguntei baixinho. Não sei. Estou tão preocupada que não consigo dormir. Será que essa foi a decisão certa? A voz da minha esposa estava carregada de arrependimento. Eu me sentia exatamente como ela. Por fim, as longas e excruciantes 15 horas se passaram. Senhores passageiros, estamos prestes a pousar no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Pela janela do avião, a paisagem brasileira começou a se revelar. Contudo, o que eu sentia no peito não era expectativa, mas sim medo. Nossa família, com uma idosa de 78 anos e uma menina de 5, conseguiria passar em paz pelos próximos dias num lugar completamente desconhecido? No instante em que o avião tocou o solo, soltei um longo suspiro. O verdadeiro teste estava prestes a começar. Assim que a porta do avião se abriu, senti uma lufada de ar quente e úmido. Descendo as escadas, minhas pernas quase não tinham forças. 15 horas de voo deixaram meu corpo rígido, e a diferença de fuso horário fazia minha cabeça latejar. Vó, vamos devagar, sem pressa. Brad segurou minha mãe, mas os passos de Margaret ainda eram um pouco instáveis. O corredor até o saguão de imigração parecia não ter fim. E lá, nos aguardando, havia um mar de pessoas muito além do que eu imaginava. Meu Deus do céu! Não consegui conter a exclamação. Milhares de pessoas formavam filas imensas. Havia asiáticos, europeus, africanos. Parecia uma assembleia da ONU. Isso é normal? Como um aeroporto pode estar tão lotado assim? Susan perguntou, apreensiva. O aeroporto de Los Angeles era movimentado, mas eu nunca tinha visto uma cena como aquela. A caminho dos guichês de imigração, Emily parou de repente. Vovô, olha, tem um robô ali. Seguindo a direção que a menina apontava, um robô branco deslizava sobre rodas em nossa direção. Tinha cerca de 1,50 m e formato humanoide. Olá, bem-vindos ao Aeroporto Internacional do Galeão. Vocês precisam de alguma ajuda? O robô disse num inglês perfeito e fluente. Fiquei pasmo, olhando para aquilo como se uma cena de ficção científica tivesse se tornado realidade. Onde fica a imigração? Perguntei timidamente. Por favor, sigam em frente por 100 metros naquela direção. Desejo a vocês uma excelente viagem. O robô indicou o caminho e fez um aceno educado com a cabeça. Embora achasse aquilo inovador, não tive tempo de prestar muita atenção. O estado da minha mãe estava piorando. James, me arranje um lugar para sentar. Minhas pernas não aguentam mais. O rosto de Margaret estava ainda mais pálido. Ajudei-a a sentar numa fileira de cadeiras próxima e olhei ao redor. Precisava encontrar um lugar para pegar uma cadeira de rodas emprestada, mas naquele aeroporto apinhado de gente, eu não sabia se alguém poderia nos ajudar. Esperem todos aqui. Vou procurar uma cadeira de rodas. Brad correu apressado até o balcão de informações. A fila para passar pela imigração era maior do que eu pensava. Devia ter pelo menos umas 200 pessoas. Como vamos passar por aqui, vai levar pelo menos 1 hora. Falei preocupado. Felizmente, havia ali um sistema de portões automáticos, o e-passaporte. Era um sistema que escaneava o passaporte e confirmava a biometria, abrindo a catraca automaticamente. Pai, isso é muito legal. Não precisamos pegar fila. Emily olhava curiosa para os portões automáticos. Mas eu ainda temia. E se a máquina desse problema? Será que as impressões digitais de uma pessoa de 78 anos seriam reconhecidas? Quando chegou a minha vez, fiquei diante da catraca
e a tela exibia instruções em português e inglês. Por favor, escaneie seu passaporte. Coloquei o documento e minhas informações apareceram imediatamente. Por favor, posicione seu dedo para a biometria. Coloquei o dedo, a máquina fez um bip e a porta se abriu. Foi mais simples do que eu imaginava. Entretanto, quando chegou a vez da minha mãe, o problema surgiu. As impressões digitais de Margaret não puderam ser identificadas. Por favor, tente novamente. O aviso sonoro se repetia. A pele dos dedos da minha mãe havia ficado muito fina por causa da idade, dificultando a leitura da máquina. Oh não, o que fazemos agora? Olhei em volta em pânico. Justo nesse momento, uma funcionária do aeroporto, da Infraero, se aproximou. Posso ajudar em alguma coisa, senhor? Era uma jovem de uns 30 anos que falava um inglês extremamente fluente. As digitais da minha mãe não estão sendo reconhecidas. Não há problema, senhor. Eu farei o processo manualmente para a senhora. Por favor, acompanhe-me por aqui. A funcionária guiou minha mãe até uma fila especial. O processo dela foi rápido e incrivelmente atencioso. Em menos de 2 minutos, o procedimento de entrada no país estava concluído. Muito obrigado mesmo. Inclinei a cabeça em agradecimento sincero. Ao sair da área de imigração, um caos ainda maior nos aguardava na área de restituição de bagagem. Centenas de pessoas se aglomeravam em volta das esteiras. Onde estão nossas malas? Comparei os números dos tickets, mas tinha tanta gente que mal dava para ver a esteira. Depois de meia hora de espera, nossas malas ainda não tinham aparecido. Será que foram extraviadas? A voz de Suzanne tinha um toque de pânico. Eu também comecei a ficar ansioso. As malas de 6 pessoas. Se perdêssemos tudo, roupas, itens de higiene pessoal, estava tudo lá dentro. Olha lá, aquelas não são as nossas? Suzanne apontou para o outro lado da esteira. Nossas bagagens vinham deslizando lentamente. Tentei abrir caminho pela multidão para pegá-las. Contudo, assim que peguei as malas, descobri um problema ainda maior. A van de traslado do aeroporto que tínhamos reservado havia sido cancelada. A mensagem no celular dizia: devido à superlotação, não podemos disponibilizar o veículo para os senhores. Pedimos nossas mais sinceras desculpas. Mas o que é isso? Não consegui evitar um grito. Minha mãe estava sentada, exausta, na cadeira de rodas. Emily estava irritada. 6 malas enormes nos cercavam. Fomos até o ponto de táxi e havia uma fila quilométrica que não dava para ver o fim. Vamos ter que esperar pelo menos 1 hora. Brad suspirou. Naquele exato momento, uma voz ecoou atrás de nós. Com licença, os senhores precisam de ajuda? Me virei e vi um funcionário do aeroporto, de uniforme, com cerca de 40 anos. A van que reservamos foi cancelada e a fila do táxi está longa demais. Respondi, cansado. O homem avaliou a situação rapidamente e pegou o rádio. Temos uma família de 6 pessoas aqui, com uma idosa e uma criança. Podem enviar um carro de 7 lugares de apoio? Do rádio veio a resposta imediata. Em 10 minutos o carro estará aí. Sério? Mas nós não somos clientes VIP? Perguntei, surpreso. Não se preocupe, senhor. Nós damos prioridade de atendimento a famílias com idosos e crianças. O sorriso do funcionário era muito genuíno. Naquele instante, meu coração se aqueceu, mas ao mesmo tempo surgiu uma dúvida. Seria verdade? Ou fomos tratados de forma especial apenas por sermos estrangeiros? 10 minutos depois, uma van limpa de 7 lugares estacionou. O motorista desceu pessoalmente para nos ajudar com as malas. Por favor, dona, pode subir. Vá com calma. Não precisa pressa. O motorista ajudou minha mãe a embarcar. Dentro do carro, havia água mineral e até biscoitos de polvilho para a criança. Isso aqui é de graça? Perguntei incrédulo. Sim, senhor. É uma cortesia do nosso serviço aeroportuário. Desejo a vocês uma viagem confortável. O carro deu partida. Emily abriu o pacote de biscoitos. Vovô, isso é muito gostoso. Foi a primeira vez que um sorriso iluminou o rosto da menina. Minha mãe também bebeu um pouco de água e suspirou aliviada. Que bom! Não imaginava que seriam tão atenciosos. Pela janela, a paisagem do Brasil, embora desconhecida, era linda.
Os edifícios modernos ao longo da linha vermelha e da orla eram impressionantes. É bem mais moderno do que eu imaginava, não é? Suzanne disse surpresa. Eu sentia o mesmo. Aquilo era totalmente diferente do Brasil que eu conhecia apenas pelas mídias. Chegamos ao hotel às 16h10. Assim que entramos no saguão, um lustre de cristal deslumbrante nos deu as boas-vindas. O piso de mármore e a decoração sofisticada mostravam o nível de um hotel 5 estrelas de frente para a praia de Copacabana. Na recepção, uma funcionária com um uniforme impecável nos cumprimentou com um sorriso caloroso. Bem-vindos. Os senhores devem ter tido uma viagem exaustiva. Aquela atitude tão respeitosa me deixou paralisado. Era um padrão de serviço que nunca tínhamos experimentado no ZEUA. Sr. Thompson e família de 6 pessoas, certo? Nós atualizamos gratuitamente o quarto dos senhores para a categoria Family Suite. Atualizaram? Sim, sem custo adicional. É um serviço cortesia que oferecemos a famílias grandes. O sorriso da recepcionista continuou acolhedor. Subindo pelo elevador até o 15º andar, me senti um pouco confuso. O carro prioritário no aeroporto, o upgrade de quarto gratuito no hotel, tudo parecia bom demais para ser verdade, a ponto de levantar suspeitas. Com certeza era uma estratégia para atrair turistas estrangeiros. Eles estavam nos dando tratamento especial. Ao abrir a porta, uma sala de estar espaçosa se revelou. Era um apartamento de 3 quartos. Em cima da mesa, havia uma linda cesta de frutas tropicais frescas e uma garrafa térmica com um café brasileiro recém-passado, preparados com muito cuidado. Um pequeno cartão escrito à mão, em português e inglês, dizia: Bem-vinda, família Thompson. Desejamos que criem memórias inesquecíveis no Brasil. Uau, aqui é muito grande. Emily pulava por toda a sala. Minha mãe sentou-se no sofá, soltando um suspiro. Finalmente posso descansar. Olhando pela janela, toda a vista deslumbrante da praia e do Pão de Açúcar preenchia meus olhos. O mar azul, o calçadão icônico, a modernidade e a natureza misturadas. É mais bonito do que eu imaginava. Não consegui evitar a exclamação. No entanto, lá no fundo, eu ainda mantinha minha guarda alta. Essa era apenas a vista do hotel. Ninguém sabia como era o Brasil real de verdade. Para o jantar, descemos ao restaurante do hotel. O garçom nos guiou até a mesa e prestou atenção especial à minha mãe. Senhora, esta cadeira é mais confortável, fica perto do banheiro e o corredor é mais largo. Além disso, já haviam preparado uma cadeirinha e talheres infantis para Emily. Os senhores já estão prontos para fazer o pedido? O garçom nos entregou o cardápio. A explicação em inglês era muito detalhada. Níveis de tempero e ingredientes que poderiam causar alergia estavam claramente indicados. Traga um prato leve e de fácil digestão para a avó. E para a criança, algo sem temperos fortes, instruí. O garçom concordou e sugeriu uma tradicional canja de galinha brasileira para minha mãe e um purê de batatas com um ovinho mexido bem leve para a menina. Quando os pratos chegaram, fiquei realmente maravilhado. Cada prato tinha uma apresentação refinada e o sabor superou as expectativas. Isso aqui está realmente delicioso. Suzanne elogiou enquanto provava uma porção de coxinhas douradas e crocantes. Minha mãe também experimentou a canja e sorriu. Bem suave, perfeito para o estômago. Emily comeu seu purê feliz da vida. Vendo que a menina aceitou a comida local com alegria, suspirei aliviado. Após o jantar, voltei para o quarto e me deitei na cama. Toda a experiência de hoje passava como um filme em câmera lenta na minha cabeça. O voo exaustivo de 15 horas, o aeroporto lotado e todas aquelas demonstrações inesperadas de hospitalidade. Pensei que tudo aquilo deveria ser apenas um serviço para hóspedes VIP. Somos turistas americanos, então ser tratado de forma especial é compreensível. Mas em algum canto do meu coração, uma pequena fagulha de esperança começou a acender. Será que o Brasil é realmente assim? Ou tudo não passava de um teatro montado para os turistas verem? Para ver o verdadeiro rosto do Brasil, talvez tivesse que esperar até amanhã. Olhando para a imensidão da paisagem noturna do Rio de Janeiro, minha consciência foi ficando turva até eu cair no sono. Na manhã seguinte, às 9h,
Encontramos nossa guia no saguão do hotel. Era uma jovem de uns 30 anos que falava um inglês extremamente fluente. Olá, pessoal. Meu nome é Bia. Hoje serei a companheira de vocês. Nosso roteiro inclui visitar o Paço Imperial, o Centro Histórico, o Jardim Botânico e o Pão de Açúcar. Senhora, como está se sentindo hoje? Bia perguntou atenciosamente à minha mãe antes de qualquer coisa. Dormi muito bem esta noite, estou ótima, querida. Margaret sorriu. A caminho dos pontos turísticos, Bia explicava sobre a história e a cultura brasileira. Mas minha atenção foi atraída pela paisagem lá fora. As ruas eram relativamente limpas e o trânsito fluía. E nas faixas de pedestres onde não havia semáforo, notei que muitos carros paravam voluntariamente para as pessoas passarem. Olhem, os carros estão dando passagem para os pedestres. Brad disse surpreso. Em muitas áreas do Brasil, essa cultura de respeito ao pedestre na faixa é levada muito a sério, Bia explicou orgulhosa. Em Los Angeles, essa era uma cena difícil de imaginar sem um sinal vermelho. Ao chegarmos ao centro histórico e ao Paço Imperial, a imponência e a antiguidade da arquitetura colonial me deixaram deslumbrado. Os arcos magníficos sob o sol, os telhados centenários, as praças perfeitamente preservadas, tudo deixava a gente sem fôlego. Uau, esse lugar é enorme. Emily arregalou os olhos diante do complexo histórico. Logo na entrada, Bia sugeriu. A família gostaria de experimentar roupas de estilo tropical e de linho clássicas para entrar no clima do Rio? As fotos ficam maravilhosas. Roupas locais? Suzanne pareceu animada. Entramos em uma boutique luxuosa voltada para turistas, repleta de peças com estampas botânicas vibrantes e camisas de linho branco impecáveis, remetendo à elegância clássica da bossa nova. Os atendentes sugeriram um vestido fluido em tons de violeta claro para minha mãe, dizendo que realçava sua aura serena. Escolheram para Emily um vestidinho rodado cheio de flores tropicais. Quando a família inteira se trocou e saiu, levantei a câmera imediatamente, especialmente para a minha mãe vestida com aquela elegância toda. Ela parecia extremamente graciosa. Mãe, a senhora está linda, falei sinceramente. O rosto de Margaret se iluminou com um sorriso de pura felicidade. Caminhando pelo local, os amplos pátios e os edifícios majestosos eram impressionantes. Enquanto tirávamos uma foto da família em frente a um monumento, uma família brasileira se aproximou. Vocês querem que eu tire uma foto de todos juntos? Um homem de cerca de 50 anos perguntou em inglês. Sério? Muito obrigado. Assim, conseguimos uma foto perfeita da família inteira com a arquitetura colonial ao fundo. Mas o homem não tirou apenas uma foto. Ele se moveu, procurou vários ângulos diferentes e tirou várias outras fotos nossas. Sua família ficou muito elegante com essas roupas tropicais. O estilo do nosso país é lindo, não é? A esposa dele disse sorrindo. Obrigado a vocês. Todos são muito gentis. Agradeci do fundo do coração. Depois das fotos, fomos caminhar pelo Jardim Botânico. Emily, animadíssima, corria para todo lado. Emily, não corra tão rápido. Fique perto da vovó, minha nora chamou. Mas a menina já tinha se distanciado. Naquele momento, não me preocupei muito. Afinal, estávamos dentro do parque, havia muita gente, não haveria problema. Porém, 10 minutos depois, a situação mudou de repente. Onde está Emily? O grito desesperado de Jennifer ecoou. Olhei em volta imediatamente, mas não havia sinal dela. Ela estava aqui agorinha mesmo. Brad olhou para todos os lados, desesperado. Meu coração começou a bater forte. Uma criança de 5 anos perdida num lugar estranho, no meio de centenas de turistas. Emily, Emily, eu gritei, com a voz falhando. O rosto de Suzanne ficou branco como papel e Jennifer estava a ponto de desmaiar de tanto chorar. O que fazemos? Onde fica o balcão de informações? Perguntei apavorado para a Bia. Nesse exato momento, os turistas brasileiros ao redor entraram em ação simultaneamente. A filha de vocês se perdeu? Uma jovem se aproximou perguntando. Sim, uma menina de 5 anos com um vestido de flores rosa. Antes mesmo que eu terminasse a frase, a garota já começou a gritar em português para as pessoas ao redor. Num piscar de olhos,
Mais de 10 pessoas se juntaram. Nós vamos ajudar a procurar. Não fiquem muito preocupados, disse um senhor idoso. As pessoas não precisaram de ninguém para dar ordens. Dividiram-se em pequenos grupos e começaram a buscar em direções diferentes. Alguns correram pelos corredores das palmeiras imperiais. Outros foram até o orquidário. Ali fica a sala de monitoramento. Podemos ir lá ver as câmeras. Um estudante universitário de uns 20 anos nos guiou. Os funcionários da segurança imediatamente operaram o sistema e começaram a buscar as imagens da garotinha de vestido florido. Cerca de 3 minutos depois, ouvimos um grito vindo de longe. Acharam! A menina está aqui. Corri na direção da voz. Emily estava em pé perto do grande lago Vitória Régia junto com um universitário brasileiro. Vovô, assim que me viu, ela correu para mim. Abracei Emily com força, minhas pernas amoleceram e quase caí de joelhos. Não foi nada. Eu fiquei de olho nela o tempo todo. O rapaz sorriu. Ela queria ver os peixes e os micos no lago. Fiquei com medo de ser perigoso, então fiquei ao lado dela. Muito obrigado mesmo, de verdade. Eu disse com a voz trêmula, fazendo uma pequena reverência. Os brasileiros que haviam se reunido foram se aproximando. Que bom, o importante é que a menina está segura. Que criança mais linda! O vestido combinou direitinho com ela. Aquelas palavras calorosas fizeram Jennifer desabar em lágrimas. Obrigada a todos vocês, muito obrigada. Foi então que percebi. Aquelas pessoas não se importavam minimamente se éramos estrangeiros. Elas simplesmente entenderam a angústia de pais que perdem um filho e não hesitaram em ajudar. Não era algo calculado, nem uma gentileza direcionada só para agradar turista. Era uma ajuda que vinha genuinamente do fundo do coração. Esse era o calor humano brasileiro. Na hora do almoço, paramos em um restaurante tradicional em Santa Teresa. O incidente da manhã ainda fazia meu coração bater acelerado. Tô com fome, vovô. Emily começou a reclamar. A dona do restaurante nos recebeu de braços abertos. Ao olhar o cardápio, minha mãe parecia preocupada. Esses pratos são muito apimentados, não posso comer pimenta. Não se preocupe, senhora. Temos muitos pratos que não são picantes. A dona respondeu num inglês que, embora não fosse perfeito, era fácil de entender. Por exemplo, nosso ensopado de frango com legumes é bem suave, não tem pimenta e é ótimo para pessoas de mais idade. Então, ela olhou para Emily, abaixou-se e perguntou, e a princesinha, gosta de comer o quê? Ovinho. Emily respondeu baixinho, tá certo. A tia vai fazer um ovinho mexido bem fofinho e um purê de batatas para você. Vai ficar uma delícia. A dona preparou especialmente aquele prato infantil para Emily e, no fim, não quis cobrar por ele. Receber uma criança tão fofinha assim é uma alegria pra gente. Quando a comida chegou, mais uma vez me surpreendi. Dava para sentir a dedicação de quem cozinhou em cada prato, especialmente no ensopado da minha mãe. A carne está desmanchando. Que delícia! E tão fácil de mastigar. Margaret elogiou. Emily também comeu tudo muito feliz. Na hora de pagar a conta, a dona perguntou. Sobrou um pouco da comida da senhora, gostariam de levar para a viagem? Levar para a viagem? Sim. Aqui no Brasil, pedir para embalar o que sobrou é super comum. Jogar fora é um desperdício. A mulher colocou a comida numa embalagem bem limpa e fechou. Se der fome à noite no hotel, podem comer. Essa atenção aos detalhes fez minhas suspeitas antigas aumentarem. Seria esse realmente o comportamento normal do dia a dia deles? Ou seria apenas um tratamento especial para nós, estrangeiros? À tarde, fomos até o bondinho do Pão de Açúcar. Subindo naquele teleférico espetacular, a visão panorâmica do Rio de Janeiro se descortinou. As montanhas verdes abraçando a cidade, as pontes conectando bairros e as praias maravilhosas, tudo numa harmonia perfeita. Esta é realmente uma cidade espetacular. Suzanne suspirou admirada. Lá do alto, a vista de 360 graus era hipnotizante. Emily brincava animada com os telescópios de observação, enquanto minha mãe se sentava tranquilamente em um banco apreciando a paisagem. Lá, conversamos com uma família de turistas alemães. É a primeira vez de vocês no Brasil?
Perguntei em inglês. Não, já é a terceira vez. Cada visita é uma nova descoberta. É fascinante. O homem de meia idade respondeu. Terceira vez? O Brasil tem um apelo tão grande assim? A comida é fantástica. O povo é acolhedor. E nas áreas certas, é incrivelmente seguro e estruturado. É um destino de férias perfeito. As palavras dele me fizeram pensar. Alguém voltar 3 vezes não pode ser explicado apenas por propagandas turísticas. Naquela noite, de volta ao hotel, todos estavam cansados e foram dormir cedo. Mas eu não conseguia pegar no sono. Tudo o que aconteceu durante o dia voltava à minha mente. As pessoas que ajudaram a achar a Emily, a atenção da dona do restaurante, a família alemã que já visitara o país 3 vezes. Tudo isso era real? Eles tratavam bem assim apenas nós, os estrangeiros? Decidi que eu precisava verificar essa dúvida com os meus próprios olhos. Olhei o relógio. Eram 22h30. Saí do quarto na ponta dos pés e fui para a rua. O recepcionista pareceu um pouco surpreso. O senhor vai sair a esta hora, senhor? Sim, vou dar apenas uma volta por aqui perto. Pois não. Tenha uma boa caminhada. Saindo do hotel, a noite do Rio se revelava vibrante. Decidi andar por ruas residenciais mais afastadas da orla principal, onde os turistas raramente vão. Queria ver a verdadeira face do Brasil. As ruas estavam limpas e a iluminação pública era forte. Depois de uns 5 minutos, vi uma cena difícil de acreditar. Uma jovem de uns 20 anos, vestindo roupas de ginástica, corria sozinha pela calçada. Ela estava de fones de ouvido, correndo tranquilamente pela noite. Em Los Angeles, isso seria inimaginável. Quase 23 e uma mulher sozinha correndo na rua. Caminhando mais um pouco, vi um casal de idosos, de uns 70 anos, passeando de mãos dadas. Tão tarde, e eles ainda estão na rua. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Em frente a uma farmácia grande 24 horas, alguns adolescentes que pareciam alunos do ensino médio riam enquanto tomavam açaí. Uma jovem mãe passava empurrando um carrinho de bebê, tudo ali transpirava uma paz absoluta. Entrei numa grande loja de conveniência, farmácia. As luzes eram fortes e os produtos estavam todos muito bem arrumados. Boa noite, bem-vindo. Uma jovem caixa, cheia de energia, me saudou. Já passava das 23, mas ela não parecia exausta. Peguei uma garrafa de água e um pão de queijo e fui ao caixa. Com licença, posso fazer uma pergunta? Claro, senhor, pode perguntar. É seguro trabalhar aqui à noite? Uma moça jovem como você. A garota me olhou meio confusa. Ué, claro que é seguro. O Brasil tem suas questões, mas em bairros como o nosso, é super tranquilo, senhor. A resposta dela soou como se fosse o fato mais óbvio do mundo. Até às 11 da noite? Sim. Mesmo às 2 da manhã, é muito seguro. Nossa loja fica aberta 24 horas. Saí da loja e me sentei num banco ali perto. Enquanto comia, observava ao redor. As pessoas que passavam não estavam apressadas, não andavam assustadas, nem olhavam cautelosamente para os lados. Apenas viviam suas vidas normais. Sentei lá por meia hora, até que um senhor de uns 60 anos se sentou ao meu lado. Você é estrangeiro, não é? Ele puxou o assunto em inglês. Sim, sou dos Estados Unidos. O que está achando do Brasil? O nível de segurança me chocou. Não imaginava que a esta hora as coisas pudessem ser tão tranquilas. O homem riu. Para nós que moramos nesta área, essa é a vida normal. Sair à noite, ir comprar algo, são coisas que fazemos com muita liberdade e conforto. A palavra liberdade tocou fundo no meu peito. Sim, essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de poder andar sem medo, mesmo no escuro da noite, seja idoso, mulher ou criança. Poder estar lá fora em segurança, isso é liberdade de verdade. No caminho de volta ao hotel, eu já tinha certeza. Não era uma ilusão, nem um tratamento VIP para turistas. Aquela era a vida cotidiana naquele pedaço do Brasil. Ao voltar para o quarto e deitar na cama, pela primeira vez meu coração sentiu uma paz profunda. As dúvidas antigas desapareceram, substituídas por uma emoção imensa. Esse lugar é realmente muito especial. Olhando para a grandeza das luzes do Rio de Janeiro à noite,
caí no sono. No terceiro dia, fomos visitar um projeto de bairro ecológico inteligente e planejado na zona oeste da cidade. A guia, Bia, disse: "Hoje vou mostrar a vocês outra face do Brasil, um Brasil do futuro." O carro rodava por avenidas amplas e eu olhava atentamente pela janela. Os complexos residenciais modernos que surgiam eram belíssimos. Uma hora depois, um mundo totalmente diferente se abriu. "Uau, que lugar é esse?" Brad exclamou, com os olhos arregalados. Um cenário inspirado num futuro verde se revelou. Prédios altos com arquitetura sustentável, parques verdes gigantescos e ruas perfeitamente planejadas. As construções aqui seguem rigorosos padrões de sustentabilidade. São equipadas com sistemas de energia solar e reaproveitamento de água da chuva. A explicação de Bia me deixou perplexo. Para alguém que trabalha na indústria de arquitetura como eu, aquele planejamento em grande escala era formidável. Quando chegamos ao parque central do bairro, fiquei sem palavras. Bem no meio da área urbana, havia um lago artificial imenso. A água deste lago é tratada por um ciclo fechado, garantindo que esteja sempre limpa e cristalina, Bia explicou. "Eles usam uma tecnologia de tratamento de água tão avançada para um lago público?" Perguntei incrédulo. "Sim. É um dos sistemas de paisagismo e tratamento mais modernos do país. Trabalhei com arquitetura em Los Angeles por quase 30 anos, mas uma integração de tecnologia verde assim eu via pela primeira vez." Caminhando ao redor do lago, minha mãe disse: "O ar aqui é tão puro. Estamos claramente na cidade, mas parece que estamos no interior." Margaret tinha toda a razão. O vento soprava fresco e podíamos até ouvir o canto dos passarinhos. Emily corria solta pela grama, brincando à vontade. "Vovô, amei este lugar." Ouvir o riso cristalino da minha neta aqueceu meu coração. Na hora do almoço, Bia nos levou a um lugar muito especial. "Hoje convido vocês para experimentar o que temos de melhor no Brasil." Era uma churrascaria de luxo. Logo ao entrar, o ambiente sofisticado já impressionava. Na área envidraçada, os mestres churrasqueiros de uniforme branco impecável faziam movimentos precisos e profissionais. "Bem-vindos. Hoje estamos servindo uma carne bovina de gado criado com um rigoroso processo para garantir a melhor qualidade do mundo." O churrasqueiro nos apresentou uma peça de picanha com um marmoreio espetacular. "Meu Deus, nunca vi um corte de carne tão perfeito." Suzanne ficou impressionada. A carne foi levada à grelha. Aquele som de TSS e o aroma invadiram o ar na mesma hora. A temperatura tem que estar perfeitamente controlada para selar. O tempo exato e o sal grosso na medida certa, o churrasqueiro explicava. Era um nível de precisão digno de um laboratório científico. Quando coloquei aquele pedaço de picanha perfeitamente assada na boca, senti uma explosão de sabor. A carne parecia derreter, e os sucos ricos e saborosos tomaram conta do meu paladar. Em toda a minha vida eu nunca havia provado algo assim. Fechei os olhos, degustando lentamente. Brad balançava a cabeça maravilhado. "Isso é absolutamente fantástico." Sim, eu tive que admitir. Eu, que sempre achei que o bife americano era o número 1 do mundo, tive que reconhecer que aquilo estava em outro patamar de excelência. Depois do almoço, ao sairmos da churrascaria, Brad se aproximou de mim. "Pai, posso conversar com o senhor um minuto?" "Claro." "O que foi?" Sentamos em um banco na praça em frente. Houve um breve silêncio. "Pai, posso ser sincero com o senhor?" A voz de Brad tremia levemente. "Pai, eu quero vir trabalhar no Brasil." "O quê?" Encarei meu filho atônito. Brad continuou. "Na verdade, antes dessa viagem, eu mandei meu currículo para um grande escritório de arquitetura aqui no Brasil e recebi uma oferta de trabalho oficial." "Brad, você está falando sério? E a sua família? E a casa em Los Angeles?" Minha voz subiu, mas Brad permaneceu muito calmo. "Pai, eu quero dar a Emily um ambiente seguro para viver. Em Los Angeles, à noite, a gente não tem coragem de sair de casa. Todo dia eu morro de medo dos tiroteios nas escolas. Mas aqui é diferente. A Emily pode correr livremente. A noite é segura nesses bairros.
A educação internacional aqui é fantástica e a estrutura de saúde de primeira linha é excelente. As palavras do meu filho me deixaram mudo. Eu mesmo já havia sentido que o Brasil, pelo menos o Brasil que eu conheci, oferecia um ambiente maravilhoso para criar uma criança. Eu sabia que o Senhor ia ser contra, por isso fiz questão dessa viagem, para que pudesse ver este lugar com os próprios olhos. Então era por isso que ele insistiu tanto em vir ao Brasil. Suspirei profundamente. Me desculpe, filho. O senhor não precisa pedir desculpas. Coloquei a mão no ombro de Brad. Você estava certo. O Brasil é, de fato, um lugar muito especial. Essa foi a primeira vez que concordei com uma decisão de vida tão grande do meu filho. Os olhos de Brad ficaram marejados. Desde que nossa família seja feliz, isso é o que mais importa. Filho, está tudo bem, pai. Ficamos sentados lá em silêncio por um tempo. Fazia 30 anos que não tínhamos uma conversa tão franca como essa. Eu sempre estive ocupado com o trabalho. Nossas conversas eram sempre curtas e formais. Mas o Brasil parecia ter quebrado a muralha que existia entre nós dois há tantos anos. Brad, me perdoe. Eu não fui um bom pai. Não diga isso, pai. Eu não prestei atenção suficiente na sua vida. Sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar e não dediquei tempo aos meus filhos. Minha voz estava trêmula. O Senhor trabalhou duro pela nossa família, mas por causa disso, perdi o que era mais importante. O tempo ao lado de vocês. Brad apertou minha mão. Nunca é tarde para recomeçar, pai. Estar viajando com o Senhor, conversando assim, já me deixa muito feliz. Não consegui me conter mais. As lágrimas caíram. Nos meus 53 anos de vida, aquela foi a primeira vez que chorei na frente do meu filho. Obrigado, Brad. Obrigado por ter planejado essa viagem. Nós nos abraçamos forte. Não me importava mais com o que as pessoas ao redor iam pensar. Aquele era o momento em que, depois de quase 30 anos, pai e filho finalmente se entenderam. Não sei quanto tempo se passou até levantarmos para encontrar o resto da família. Meu coração estava estranhamente leve, como se tivesse tirado das costas um peso que eu carregava há anos. No quarto dia, decidimos fazer um passeio de barco pela Baía de Guanabara. O tempo está lindo hoje. Vamos apenas relaxar, sugeri a todos. Subimos no catamarã. O convés era espaçoso e tinha muitas cadeiras confortáveis, e até uma área exclusiva para a cadeira de rodas da minha mãe. Por favor, senhora, venha para cá. Desse lado a vista é a melhor. O tripulante do barco a orientou com gentileza. O barco começou a navegar. A paisagem do Rio de Janeiro ao redor da baía foi se descortinando. O horizonte desenhado por montanhas majestosas, os edifícios de ponta e os calçadões beira-mar de tirar o fôlego. Que lindo! Margaret exclamava enquanto apreciava a vista. Depois de uma hora de passeio, o barco atracou na marina e fomos caminhar pelo Parque do Flamengo. Por todo lado, cariocas pedalavam, corriam e faziam piqueniques. Olhem lá, os senhores e senhoras também estão se exercitando. Jennifer apontou. Num espaço ali perto, um grupo de senhores e senhoras de 60 e 70 anos usava equipamentos de ginástica ao ar livre com vigor. Eu gostaria de chegar a essa idade com tanta saúde, Margaret murmurou. Procuramos um banco de praça para sentar. Emily correu para o parquinho próximo para brincar com outras crianças. Brad e Jennifer foram caminhar pela orla. Susan foi ao banheiro, ficando apenas eu e minha mãe. James. Sim, mãe. Algum problema? Tenho algo importante para te falar. Margaret olhou para o mar e começou a falar devagar. Na verdade, antes de vir para o Brasil, meu coração estava cheio de medo. Fico mais velha e minha saúde enfraquece. Sempre tive medo de me tornar um fardo para vocês. Especialmente quando tive tontura no voo e quando a Emily se perdeu, senti que eu era um peso enorme. Apertei a mão dela. Mãe, não pense assim. A voz de Margaret tremeu. Mas desde que cheguei aqui, tudo mudou. O jeito que as pessoas aqui me tratam é muito diferente. Diferente como? Eles não me veem como um peso. Eles me tratam com respeito. No transporte, as pessoas cedem o lugar voluntariamente. Nos restaurantes, esperam com paciência que eu termine de comer.
Nos lugares turísticos, os funcionários fazem questão de empurrar a minha cadeira de rodas. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. James, eu sou apenas uma turista. Vivi 78 anos no mundo e nunca fui tratada assim. Nos Estados Unidos, quando você fica velho, você vira uma pessoa invisível. As pessoas apenas passam apressadas por você. Mas aqui não. Os brasileiros tratam os idosos como pessoas importantes da própria família. Eles nos veem como figuras de sabedoria e experiência. Margaret apertou a minha mão com força. James, esta viagem foi a experiência mais reconfortante e feliz da minha vida. De verdade, mãe? De verdade. Eu não senti perigo nenhum. De dia ou de noite me senti segura. E o mais importante, ela enxugou uma lágrima. O povo daqui tem um coração muito quente. Eu também não consegui conter as lágrimas. Foi a primeira vez que vi minha mãe expressar seus sentimentos de forma tão crua e verdadeira. Mãe, eu não fazia ideia de que o Brasil era um lugar assim. Você também percebeu, não é? A magia deste lugar. Sim, cada dia tem sido uma surpresa. Ficamos sentados olhando a vastidão da Baía de Guanabara, a brisa do mar bagunçando os cabelos. James, eu tenho um desejo. Pode pedir, mãe, qualquer coisa. Ano que vem, podemos voltar? Quero trazer a foto do seu pai, para que ele também possa ver esta paisagem maravilhosa. Ele teria amado esse lugar. Meu pai havia falecido anos atrás, e a vida toda ele nunca teve a chance de viajar para fora do país. Claro, mãe. Ano que vem nós voltamos, com a foto dele com a gente. Obrigada, meu filho. Bem nessa hora, Brad e Jennifer voltaram. E Emily veio correndo do parquinho. Vovô, vovó, tem muitos passarinhos lindos ali. Emily apontava. Emily, vem falar com a bisavó. Jennifer a chamou. Bisa, a senhora gostou do Brasil? A menina perguntou. Margaret abraçou a bisneta com força e respondeu. A Bisa amou. É o lugar que a Bisa mais gosta. Eu também gosto muito daqui. Quero ficar aqui para sempre. A voz cristalina de Emily ecoou pela praça. Olhei para minha família e percebi que o sentido dessa viagem não era apenas ver paisagens. Nós estávamos mudando. Brad estava trilhando um novo caminho para a vida dele. Minha mãe encontrou uma nova alegria de viver. Emily experimentou um mundo acolhedor e seguro. E eu? Eu deixei para trás os preconceitos e estereótipos que acumulei por 30 anos. O sol começou a se pôr, tingindo a Baía de Guanabara de laranja e dourado. Vamos tirar uma foto todos juntos, sugeri. Nós 6 ficamos lado a lado com o pão de açúcar ao fundo. Um jovem brasileiro que passava por ali gentilmente tirou a foto para nós. Sorriam, ele disse em inglês com aquele sotaque amigável. Na foto, o rosto de cada um brilhava de felicidade, mas o sorriso da minha mãe era o mais radiante de todos. No táxi de volta ao hotel, fiquei observando a cidade. A noite do Rio era maravilhosa. Os calçadões iluminados, as pessoas passeando relaxadas pelas ruas. Pensei comigo mesmo. Esta cidade tem algo de muito especial. Foi essa filosofia de colocar as relações humanas em primeiro lugar que tornou este país tão diferente. Amanhã seria nosso último dia de viagem. Uma onda de nostalgia invadiu meu peito. Eu realmente não queria ir embora do Brasil. Amanhã do último dia, amanheceu. Acordei e olhei pela janela. O nascer do sol no rio tomava conta do meu campo de visão. O fluxo de trabalhadores indo para o serviço, os corredores no calçadão, os garis varrendo as ruas com dedicação, tudo estava em ordem, pacífico e cheio de vida. Hoje é o último dia, murmurei, com o coração apertado. Parecia mentira que os 5 dias passaram tão rápido. No elevador, descendo para o café da manhã, Emily perguntou. Vovô, a gente pode ficar aqui amanhã de novo? Não dá, Emily. Temos que pegar o avião e voltar para casa hoje à noite. Eu não quero. Quero ficar aqui para sempre. Diante do pedido teimoso da minha neta, eu só pude sorrir sem graça, porque, no fundo, minha vontade era exatamente a mesma. Após o café da manhã, fomos arrumar as malas. As 6 malas estavam explodindo de roupas e presentes. Havaianas, cosméticos locais, café brasileiro premium e todo tipo de lembrancinhas compradas nas feirinhas. Será que vamos conseguir levar tudo isso?
Suzanne estava preocupada. Não tem problema. Se precisar, a gente paga excesso de bagagem. Respondi. Mas o problema não era o peso das malas. Era o peso no meu coração. À tarde, fomos até um shopping luxuoso e depois ao centro para as últimas compras e o almoço. As ruas continuavam movimentadas, mas a sensação era outra. O lugar já tinha se tornado familiar e confortável para nós. Posso entrar naquela loja de cosméticos Natura ali para dar uma olhada? Suzanne perguntou. Claro, podem ir tranquilos. Temos tempo. Enquanto eles aproveitavam as compras, minha mãe e eu sentamos para descansar numa cafeteria. O que a senhora vai beber? O garçom nos entregou o menu. A senhora aceita um café expresso tradicional brasileiro ou prefere um latte bem suave? Vou querer um latte, por favor. Essa atenção delicada do garçom mais uma vez aqueceu meu coração. Enquanto tomava seu café, minha mãe perguntou. James, você soube do plano do Brad? Sim, ouvi sim. Ele quer trabalhar aqui no Brasil. O que você acha disso? Fiquei em silêncio por um momento. No começo eu fui contra. Falando a verdade, ainda tenho um pingo de preocupação. Mas depois de vir até aqui, entendi perfeitamente por que o Brad escolheu este país. Margaret assentiu suavemente. Eu penso o mesmo, especialmente quando olho para a Emily. Sim, é o ambiente perfeito para ela crescer com segurança, afeto e saúde. Não é só isso, James. Minha mãe falou séria. As pessoas deste país são muito autênticas. Olhe para todos os lugares, dos restaurantes às ruas, há um amor transbordante pelas crianças. É verdade. Tudo o que vivemos nestes últimos dias é prova disso. Mãe, posso confessar uma coisa para a senhora? Diga, filho, eu também tenho vontade de me mudar para cá. Ouvindo minha confissão sincera, minha mãe sorriu. Eu sabia que você acabaria pensando assim. Dava para ver no seu rosto. Mas e a sua empresa em Los Angeles? E os seus funcionários? Você sabe o que é o mais importante na vida? Minha mãe segurou a minha mão. É a felicidade, James. O dinheiro, o status social, tudo isso passa. No final, o que conta é o sentimento de ser feliz. Eu vi você muito feliz aqui. Vi sorrisos no seu rosto que eu não via há muito tempo. Minhas lágrimas mais uma vez não puderam ser contidas. Era a mais pura verdade. Em Los Angeles, eu sempre vivia tenso, na defensiva e ansioso. Mas no Brasil minha alma encontrou uma paz inexplicável. Pense bem, James, a vida é sua. Ela completou. Às 15h, voltamos ao hotel para nos prepararmos para ir ao aeroporto. No momento do check-out, o recepcionista perguntou: Senhor, a viagem desta vez foi do seu agrado? Foi maravilhosa. Uma viagem que eu jamais esquecerei. Respondi de coração. Serão sempre muito bem-vindos. Esperamos vê-lo de volta. O sorriso carinhoso do atendente me fez inclinar a cabeça em agradecimento. Eu com certeza voltarei. Eu prometo. Na van rumo ao aeroporto, tentei gravar na mente as últimas imagens da cidade. O Pão de Açúcar, as praias do Rio, a Baía de Guanabara, as Montanhas Verdes, cena por cena passando como um filme. Não chore mais. Suzanne segurou minha mão para me consolar. Eu nem tinha percebido que estava chorando. Desculpe, amor. Eu só não queria ir. Eu também. Eu realmente não quero voltar. Eu gosto do Brasil. Quero ficar aqui. Emily murmurou baixinho, com a carinha colada no vidro da janela. O comentário dela fez a família rir, mas nesse riso estava escondida a dor verdadeira de todos nós. Ao chegar no aeroporto do Galeão, um sentimento muito especial despertou em mim. 6 dias atrás, quando pisei ali, eu estava aterrorizado e apreensivo. Agora, eu sentia uma imensa relutância em partir. No balcão de check-in, o atendente perguntou: Como foi a viagem ao Brasil dos senhores? Foi incrível. Realmente maravilhosa. Que bom. Na próxima vez que retornarem, estaremos aqui. Eu vou voltar, prometo, confirmei. Depois de passar pela imigração, enquanto caminhávamos pelo free shop, Brad chegou perto de mim. Pai, agora o senhor entende a minha decisão? Sim, Brad. A vida é sua, a decisão é sua. Obrigado, pai. Mas o senhor me promete uma coisa? Ok. O senhor tem que visitar a gente no Brasil com a vovó sempre que puder. Ela vai morrer de saudade da bisneta. Claro que sim.
E você também tem que visitar a gente em LA. Eu ri e concordei. Eu venho. Venho sempre que puder. Já estava na hora de embarcar. No túnel de acesso ao avião, olhei para trás. A terra brasileira estava ali, e mesmo que os meus olhos em breve não pudessem mais ver, lá, o meu coração a sentia vividamente. Sentei na minha poltrona, apertei o cinto e senti um gosto amargo de despedida. Será que realmente tínhamos que ir? Olhei pela janela e vi os funcionários de pista do aeroporto. E então, uma cena comovente aconteceu. Todos os funcionários que trabalhavam na pista estavam acenando para o nosso avião. Olhem ali, estão dando tchau pra gente, Jennifer exclamou emocionada. Era verdade. Cada um deles acenava educadamente, e alguns chegavam a fazer reverências com a cabeça. Meu Deus! Até o último minuto eles são assim. Susan secou as lágrimas. Meus olhos também marejaram. Até o momento final, demonstraram o mesmo nível de consideração e dedicação. Emily encostou o rosto na janelinha do avião e sacudiu a mãozinha. Tchau. Muito obrigada. A voz pura e infantil me fez desabar e não consegui mais conter o choro. O avião começou a taxiar. Os trabalhadores no solo continuaram acenando até o avião sumir de vista. Obrigado, pessoal. Tchau, sussurrei. O avião decolou. A terra do Brasil foi ficando cada vez mais longe, e a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro se tornou apenas pequenos pontos de luz na vastidão. Eu com certeza voltarei. Com certeza. Prometi a mim mesmo. Minha mãe sentou ao meu lado e pegou a minha mão. James, muito obrigada. O que foi, mãe? Obrigada por ter me trazido nesta viagem. Por me dar a lembrança mais valiosa da minha vida. Eu é que tenho que agradecer à senhora. Apertamos as mãos com força e ficamos em silêncio. As 15 horas de voo começaram, mas o nosso estado de espírito era completamente oposto ao da ida. Na ida, era ansiedade e medo. Agora, era saudade e gratidão. Quando o jantar foi servido, tive uma surpresa. A comida da companhia aérea estava sempre tão boa assim. Comi um pedaço de pão de queijo quentinho e, involuntariamente, abri um sorriso. Eu já estava sentindo falta dos sabores do Brasil. Algumas horas depois, Brad sentou ao meu lado. Pai, está acordado? Sim, não consigo dormir. Eu também. Tem muita coisa passando na minha cabeça. Brad acomodou-se. Pai, o que mais marcou o senhor no Brasil? Pensei por um instante. Teriam sido as inovações sustentáveis? Os edifícios modernos? Ou as comidas maravilhosas? Foi o povo brasileiro, Brad. Foi o coração afetuoso e acolhedor do povo brasileiro que me deixou a impressão mais profunda. Brad concordou balançando a cabeça. Pensei o mesmo. As pessoas que ajudaram a procurar a Emily, a bondade da dona do restaurante, a paz nas ruas à noite. Tudo isso só existe por causa das pessoas do Brasil. Sim, não importa o quanto a tecnologia avance ou quão perfeita seja a infraestrutura, no final das contas, o mais importante de tudo é o ser humano. Olhei para as nuvens pela janela. As estrelas brilhavam no céu. Brad, antes eu estava muito errado. Sempre achei que o nível de avanço de um país era medido pela força econômica e pela tecnologia. Mas o verdadeiro termômetro da civilização de uma nação está no nível de respeito e cuidado que ela tem por suas pessoas. Os olhos de Brad brilharam. O senhor disse tudo. O Brasil é exatamente esse tipo de nação, não é, pai? Sim, por isso que você fez uma excelente escolha. Conversamos por muito tempo. A barreira de quase 30 anos que nos separava havia sido completamente derrubada. Foi o Brasil que reconectou nós dois. Chegamos ao aeroporto de Los Angeles às 5 da manhã. Após passar pela imigração e sair do terminal, tive uma sensação estranha. Não foi o alívio de estar em casa, mas sim a estranheza de estar num lugar esquisito. Por que aqui é tão escuro? Susan comentou. A luz amarelada e fraca do aeroporto de Los Angeles passava uma sensação de insegurança, contrastando brutalmente com as ruas iluminadas e limpas do Brasil. No táxi a caminho de casa, essa sensação persistiu. Ruas sujas, moradores de rua por toda a parte. Nós realmente vivíamos num lugar assim? Questionei mentalmente. Chegando em casa, fui desfazer as malas.
As lembranças compradas no Brasil saltaram para fora, cada uma trazendo à tona uma memória. A foto no Paço Imperial com a família de linho e estampas florais, a lembrancinha do pão de açúcar, tudo parecia de um valor inestimável. Naquela noite, não consegui dormir. A saudade do Brasil era grande demais. Os dias passaram e eu voltei à minha rotina normal, mas meu coração havia ficado lá no hemisfério sul. Chefe, como foi a viagem? Um funcionário perguntou. Espetacular. A ponto de mudar a minha vida inteira. Sério? Foi tão bom assim? Foi. O Brasil é um lugar extraordinário. Contei aos meus funcionários sobre a viagem. As ruas seguras de madrugada, o povo hospitaleiro, a arquitetura com foco em sustentabilidade, todos ouviam fascinados. Eu também quero ir. Vou planejar minha viagem para lá já. A reação deles me fez sorrir. Um mês depois, Brad me ligou. Pai, no mês que vem estou me mudando para o Brasil. Tão rápido? Sim, a empresa já providenciou o meu visto de trabalho. A Emily está super animada. Diz que está muito feliz por ir para o Brasil. Meus sentimentos ficaram divididos. Havia a tristeza de ficar longe do filho e da neta, mas havia a certeza de que eles seriam muito felizes. Muiber, cuide-se bem por lá. O pai apoia muito você. Obrigado, pai. O senhor tem que ir visitar a gente bastante. Eu vou sempre. 3 meses depois, eu estava de volta ao aeroporto do Galeão. Dessa vez, com Suzanne e a minha mãe. Em parte era para visitar o Brad, mas honestamente, a verdade era que eu estava morrendo de saudade do Brasil. No aeroporto, as cenas familiares se repetiram. Máquinas eficientes, portões eletrônicos e um staff caloroso. Estamos mesmo no Brasil. Suspirei feliz. Brad foi nos buscar no saguão. O rosto do meu filho irradiava alegria. Como está a vida aqui, filho? Perfeita, pai. A Emily já tem vários amiguinhos na escola infantil. E o meu trabalho está indo de vento em popa. Isso é maravilhoso. Chegamos ao apartamento do Brad, um lugar lindo e moderno na zona sul do Rio. Vocês moram aqui? Sim. O transporte é fácil. A escola da Emily é aqui do lado. A qualidade de vida é excelente. À noite, a família se reuniu para o jantar, comemos churrasco e pratos locais, rimos e conversamos. O momento era de pura felicidade. Vovô, já sei falar português, ó. Emily se exibiu toda orgulhosa. Olá, tudo bem? Muito obrigada. A pronúncia bonitinha da menina fez a casa inteira cair na gargalhada. Naquela noite, fui para a varanda do apartamento do Brad admirar a vista noturna da cidade. O reflexo das luzes na água da Baía de Guanabara, as avenidas calmas. Tudo era absolutamente belo. James, minha mãe parou ao meu lado. Oi, mãe. O que foi? O que você acha de a gente se mudar para cá também? Sério, mãe? É verdade. Eu quero viver os últimos anos da minha vida aqui. Eu respirei fundo e sorri. Para ser franco, eu já vinha pensando bastante nisso. Vou analisar essa possibilidade muito a sério. Claro, pense com calma. Olhando para a imensidão lá fora, finalmente entendi o real sentido daquela reportagem na TV. Aqueles milhões de turistas não são apenas um número, são a prova concreta da preciosidade que esse país oferece. Segurança, hospitalidade, infraestrutura e, o mais importante de tudo, uma cultura genuína que respeita e ama as pessoas. Esse é o verdadeiro imã que atrai gente dos 4 cantos do mundo. Eu também fui fisgado por essa energia, e no futuro, tenho certeza de que serei parte dela. O Brasil deixou de ser apenas um roteiro turístico. Virou o lugar que mudou a minha trajetória, que reconstruiu a minha família e que me ensinou o que é o calor humano e a verdadeira liberdade. Obrigado, Brasil. Lá no fundo da minha alma, eu sabia que aquele refúgio que sempre busquei, um lugar onde as pessoas vivem e se tratam verdadeiramente como seres humanos, era exatamente aqui. O céu noturno do Rio de Janeiro brilhava com estrelas parecendo ouro em pó, e o meu amor pelo Brasil também continuará brilhando para sempre. E então, caros leitores, o que acharam dessa história? Vocês não concordam que a verdadeira razão pela qual o Brasil é tão amado globalmente vai além de suas praias, carnaval e comida, residindo nesse povo de coração gigantesco que coloca a empatia em primeiro lugar? O Brasil do qual nos orgulhamos
é um lugar construído pelo calor humano. Se gostaram dessa narrativa, curtam e continuem nos acompanhando.